trazer à luz a questão do consumidor endividado e superendividado e também o consumidor hipervulnerável, que é o consumidor idoso, a pessoa com deficiência, a criança, um tratamento diferenciado na lei foi fundamental e foi um grande acerto. Dos estúdios da S Brasil, eu sou Kevin Tamanini e o tema de hoje são os direitos do consumidor. Nesta entrevista, eu converso com a diretora-geral do Procon Estadual, Letícia Coelho, para esclarecer os principais pontos acerca deste tema. Seja bem-vinda, Letícia, e, para começar, quais são os direitos dos consumidores que mais frequentemente são violados aqui no Espírito Santo? Muito obrigada pela receptividade, importante trazer esse tema para o consumidor capixaba, né, até para ele conseguir se prevenir e não cair dentro dos mesmos problemas. Então, quando a gente fala de problemas que tem a ver com o consumidor, a gente sempre vai trabalhar com duas esferas, sabe? Aquilo que é um dano direto ao consumidor, porque ele foi lesado em algum momento, e hoje uma grande repercussão que a gente tem é a busca do consumidor para negociação e renegociação de dívidas também. Muitas vezes porque ele não confia nessa pactuação da empresa, ele tem dúvidas se há juros abusivos. Então, hoje no ranking das reclamadas, a gente divulga isso todo ano, né? No mês de março é obrigatório por lei no nosso estado fazer essa divulgação. Então, número 1, cartão de crédito. Depois a gente tem os empréstimos consignados, os cartões consignados que também acabam gerando muita dúvida no consumidor, porque ele funciona diferente de um cartão de crédito comum. Ele não tem muitas vezes uma fatura, ele não é um cartão físico e gera boa parte de dúvida. Então, a gente também tem as instituições financeiras, água e esgoto e energia elétrica. Recentemente, a gente tem passado por grandes problemas com a telefonia. Tem sido uma reclamação de forma generalizada, mas que muitas vezes o consumidor acaba esquecendo de formalizar a sua reclamação no Procon. E é importante para a gente que essa reclamação seja feita para que a gente possa atuar com as políticas públicas estaduais. Letícia, e por que não conseguimos uma redução desses problemas que por muitos anos lideram o ranking das principais reclamações aqui no estado? Eu brinco que o Procon é uma grande ouvidoria, né? Nós somos uma consultoria para essas empresas. Essas empresas precisam abrir os seus canais e efetividade na relação com o consumidor, sabe? O consumidor precisa procurar essa empresa e conseguir resolver o seu problema sem ter que acionar os órgãos competentes. Porque o que a gente percebe é que quando esses outros atores, né, o Procon estadual, os outros órgãos de sistema de defesa do consumidor, porque nós temos parceria com a Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, né, Ministério Público, entram no sistema na defesa do consumidor, a gente até consegue, com mais efetividade, resolver o problema do consumidor. Então, acho que a gente precisa atuar muito nessa ação. O Procon estadual tem protagonizado essa ação de diálogo com as empresas, para que elas possam fortalecer os seus canais. Nós temos legislação própria, por exemplo, que fala sobre a lei do saque, que fala que essas empresas precisam ter um canal direto com os consumidores para poder atender as demandas. Se são empresas, por exemplo, de necessidades essenciais, esse atendimento precisa ser 24 horas, né? Você não pode ficar sem energia elétrica na sua casa, por exemplo, e não ter um canal para você fazer um atendimento. Se é de plano de saúde, idem. Então, nesses casos, esse saque, esse canal precisa ser ainda mais eficaz. Então, nesse sentido, nós temos dialogado, temos parceria, né, no sentido desse diálogo com a FEBRABAN, por exemplo, que é a Federação de Bancos, já que o cartão de crédito, os empréstimos protagonizam aí esse ranking. Então, a gente tem estreitado esse diálogo para trazer um melhor canal e mais efetividade para os consumidores capixabas. Porque o Procon ele integra o sistema de defesa do consumidor, né? Inclusive, nós coordenamos a política pública dentro do estado. A gente não faz isso sozinho, a gente tem essas parcerias muito bem estabelecidas, né? Na Assembleia Legislativa a gente tem a Comissão de Defesa do Consumidor, então a gente consegue fazer esse diálogo com o Legislativo capixaba, isso é muito importante. A gente faz esse diálogo também através da Defensoria Pública, Ministério Público. Todas essas esferas governamentais, elas têm uma esfera de defesa do consumidor. Então, a gente se une para debater as políticas públicas e pensar nas melhores ações. Junto a isso, a gente também
precisa fazer esse diálogo. Durante muito tempo, os órgãos de defesa do consumidor, eles não se sentavam à mesa para debater com as federações, por exemplo, de banco, né? Então, a gente luta em lados opostos, mas o nosso objetivo, com ideias diferentes, é comum. O banco quer manter o cliente e a gente quer o consumidor bem atendido. Então, nesse sentido, a gente tem que sentar à mesa, tem que debater, tem que discutir, tem que sentar com os empreendedores, fazer capacitação. Isso também faz parte da política pública estadual. A gente atende o consumidor, o nosso fronte sempre vai ser a defesa do consumidor, mas a gente precisa trazer também capacitação e diálogo com essas entidades. Letícia, sabemos que as compras online tiveram um boom na pandemia e vem mantendo o crescimento. Houve um aumento em reclamações relacionadas a esse formato de compras? A gente tem um aumento porque proporcionalmente a gente tem mais gente comprando. Também por se tratar de direitos diferentes, muitas vezes o consumidor ele quer aplicar a mesma regra da compra física, mas não é. Então, o direito de arrependimento, por exemplo, ele está previsto na compra online, mas ele não está previsto na compra física. Então, é um pouco diferente, precisa ser analisado. É importante também a gente trazer que a compra online ela é facilitadora, mas ela pode também trazer uma questão do endividamento. Então, né, porque você está de casa, seu cartão de crédito ali logado dentro de uma plataforma, e você pode comprar, entre aspas, o que seu limite permitir. Mas nem sempre o que seu limite do cartão de crédito permite é aquilo que você pode efetivamente adquirir e depois consegue arcar com essa despesa sem trazer nenhum tipo de prejuízo para o seu mínimo existencial, que é aquilo que a gente fala que é o mínimo para a sua sobrevivência, né? Cada um de nós tem um mínimo existencial. É aquilo que a gente gasta com alimentação, escola, saúde, enfim. Então, isso precisa ser preservado e essa também é uma grande preocupação, né? A gente precisa fazer cálculos, né? Também analisar se essa compra física talvez não fique mais barata do que online, se eu tenho frete, se eu tenho taxas. A gente tem agora novas regras de taxação que precisam ser revistas. Então, fazer uma avaliação, uma análise da sua compra de forma consciente é a premissa para a gente resolver boa parte dos nossos problemas também nessa relação de consumo, né? A compra online, ela também é mais propícia para o golpe, né? O golpe que tem ocorrido, e a gente percebe que muitas vezes a proposta é muito irresistível e na forma online o consumidor acaba fazendo isso de forma mais rápida, mais célere, e não tem aquele tempo de refletir na compra, parar, fazer cálculo, pensar. Então, é importante também que o consumidor se prepare e faça essa reflexão para evitar cair em golpes. Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, você acredita que ela precisa ser atualizada ou atende o cenário atual? Nós tivemos uma reformulação recente, 2021. O Código de Defesa do Consumidor passou a contar com todo um capítulo que trata do superendividamento, que é uma preocupação. Como eu disse, né, antigamente as pessoas procuravam o Procon só para reclamar dos seus direitos, porque alguma loja ou alguma empresa fraudou algum direito do consumidor. Hoje a gente tem sido muito demandado por consumidores que estão endividados ou superendividados. E a gente percebe que existem posturas diferentes das empresas também, no caso do consumidor que vai para negociar pela primeira vez uma dívida, ou que vai para renegociar, a questão de juros abusivos. Então, esse tratamento ao consumidor superendividado, isso é importante falar, porque a gente fala de tratamento e prevenção. Ou seja, não é só para o consumidor que já está superendividado. É como que a gente trabalha com esse sujeito de direito para que ele não chegue a se tornar um consumidor superendividado, né, que pode gerar aí diversos outros problemas na vida da pessoa. Então, acho que essa reformulação do código, ela foi fundamental, ela foi inclusive protagonizada por nós, porque até, né, o então senador Ricardo Ferraço foi o relator dessa reformulação do código, e tem toda essa perspectiva e o olhar do Espírito Santo dentro dessa questão. E acredito eu que toda lei precisa de atualização sempre, mas trazer à luz a questão do consumidor endividado e superendividado, e também o consumidor hipervulnerável, que é o consumidor idoso,
a pessoa com deficiência, a criança, um tratamento diferenciado na lei foi fundamental e foi um grande acerto. Claro que a gente sempre tem caminhos a percorrer, mas estamos bem satisfeitos com o CDC. Sabemos que o PROCON estadual, completou agora 41 anos desde sua criação e tem diversos programas voltados para ajudar no relacionamento entre consumidor e comerciante. Quais são esses programas e como funcionam para que nosso público saiba mais, caso precise? São 41 anos de PROCON estadual, nós nascemos como núcleo, hoje somos uma autarquia, isso quer dizer que o governo do estado deu uma importância de secretaria para esse órgão, tamanha a importância real, O PROCON é um dos órgãos que tem a maior credibilidade popular, a gente não pode deixar de falar sobre isso, às vezes nem tem a ver com relação de consumo e a gente fala que vai procurar o PROCON para resolver os nossos problemas, E aí são diversas ações, Nós temos a nossa equipe de fiscalização que atua de forma não só orientativa, mas também repreendendo e sancionando aquelas empresas que de fato cometem abusividades. Recentemente nós estamos ainda em uma operação de consórcio fake, que é um desses casos de compra online, por exemplo, que o consumidor ele é atraído através de uma propaganda na internet, com casas e carros muito mais baratos do que seria dentro de um cenário natural e iludido com uma propaganda abusiva e enganosa e muita gente perdendo aquele dinheirinho que você guardou, para dar uma entrada em um apartamento, uma casa, um sítio, enfim. Além disso, a gente tem o Núcleo de Apoio ao Consumidor Superendividado, que é o nosso setor de cálculo. O PROCON estadual é o único órgão no estado que tem esse setor, que faz essa avaliação, por exemplo, se você comprou um carro, aquela taxa que foi cobrada, ela está adequada, há alguma abusividade? E aí, além disso, nós temos o nosso PROCON itinerante, que a gente atua em parceria com outros órgãos ou de forma independente, atendendo os municípios, em especial os municípios que não têm PROCON, ou muitas vezes, como os outros PROCONs municipais, não têm esse setor de cálculo. A gente leva a nossa equipe para complementar e atendendo as pessoas mais vulneráveis. Daqui a uns dias estaremos, por exemplo, em Terra Vermelha, estivemos recentemente em Una, ou seja, nós rodamos todo o estado com o PROCON itinerante, levando esse serviço aos consumidores capixabas. A compra por meio de sites internacionais se tornou comum entre os brasileiros, certamente entre os capixabas também. Com isso, extravios, atrasos e mercadorias defeituosas são frequentes. Sim. Hoje, vale a pena para o consumidor judicializar uma compra estrangeira? É importante, até antes disso, na hora de fazer a compra, buscar saber se essa empresa tem uma representação dentro do nosso país. Porque se ele tiver uma representação no nosso país, ele está sujeito às nossas leis, está sujeito ao que se aplica no CDC. E aí, nesse caso, vale a pena judicializar, vale a pena buscar os órgãos de proteção. A justiça ela está à disposição do consumidor também. Claro que a gente orienta a buscar primeiro uma tratativa administrativa, porque ela é mais rápida, mas também não há nenhum impedimento para que o consumidor busque a justiça caso queira. Existem diversas instâncias onde o consumidor pode realizar uma reclamação. Quando deve procurar o PROCON e quando deve procurar o juizado de pequenas causas? O que a gente orienta no PROCON, O PROCON é um órgão de esfera administrativa. Se você consegue resolver a sua questão na esfera administrativa, isso vai ser mais rápido, Então, a orientação é busque o PROCON. Nós não vamos segurar o consumidor caso a gente perceba que a empresa ela não está disposta a apresentar uma proposta adequada para o consumidor. Isso significa que se houve alguma abusividade por parte da empresa, o nosso processo para a sanção da empresa, ele segue. Mas a gente libera o consumidor para buscar os seus direitos em outras instâncias, caso assim ele deseje, Mas então não há um óbice, ou seja, o consumidor ele não é obrigado a procurar o PROCON, assim como ele não é obrigado a buscar direto o judiciário. O que a gente orienta muitas vezes, no balcão do atendimento, a gente consegue resolver. Então, assim, a gente tem essas experiências, por exemplo, de mutirões, as negociações de dívida especificamente, dificilmente ele vai resolver isso no judiciário, isso fica mais a título do PROCON mesmo. Nós temos casos de sucesso de dívidas que diminuem 85%, de pessoas que não estavam conseguindo
ter retorno, estorno do seu dinheiro, porque comprou um veículo, não entregaram o veículo, e que a gente resolve isso no balcão do PROCON. Então, isso vai depender muito do perfil da empresa, do próprio cuidado que o consumidor teve antes de fazer aquela compra, se ele tem os contratos, se ele tem as notas fiscais, se ele tem tudo guardado, orientado. O que a gente percebe quando a empresa acha que ela vai perder na justiça, ela já busca resolver logo administrativamente, para não ter mais esse problema. Então, o PROCON estadual está à disposição de todos os consumidores capixabas, independente do local que o consumidor more, né? Nós estamos em todo o território, nem que seja de forma online, mas estamos em todo o território capixaba e à disposição para resolver essas demandas. Nós temos, além do PROCON estadual, nós temos PROCONs em diversos municípios. O Espírito Santo é o estado que proporcionalmente mais tem PROCONs no Brasil, então dificilmente esse consumidor vai ficar desassistido dentro do nosso território. Então ele pode ser atendido no PROCON estadual, pode buscar a unidade do PROCON municipal, que nós também temos relação de política pública com todos esses PROCONs municipais. Então, nosso atendimento é presencial, no centro de Vitória, no Jerônimo Monteiro. É preciso fazer o agendamento pelo site. Todas as ações do nosso governo, né, são agendadas através do agenda.es.gov. Ou, no caso da unidade do Faça Fácil, tem um agendamento específico no site, né, do Faça Fácil. Caso você não consiga se deslocar até o PROCON, ou você mora muito distante, ou você prefira o atendimento de forma online, você também pode fazer a sua reclamação no site do PROCON através do nosso atendimento online. Além disso, a gente tem a possibilidade do WhatsApp e do 151. Mas para registro mesmo de reclamação, pode fazer online pelo site ou agendar para fazer o atendimento presencial. Letícia, agradecemos pela sua participação e pelos esclarecimentos a respeito dos direitos dos consumidores capixabas. Por nada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e trazer à luz para o consumidor que ele tem esse órgão como um grande parceiro na defesa do consumidor capixaba. E assim encerramos mais uma entrevista aqui na S Brasil. Fique atento às próximas edições. Até a próxima. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!